No item 4, nós vamos estudar então a origem do instinto sexual. André Luiz diz que a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, com caracteres mais passivos para a feminilidade e caracteres mais ativos para a masculinidade, sendo que a sede real do sexo está na entidade espiritual e não no corpo físico. No corpo físico nós temos o sexo anatômico, nós temos o sexo fisiológico, cromossômico, etc. Temos a orientação psicológica do indivíduo na sua existência, mas, no fundo, a individualidade sexual intrínseca da alma reside no próprio espírito. Esse instinto sexual vem de muito longe. Vem das profundezas inabordáveis da vida. Quando as mônadas celestes se reuniram para a obra da evolução. As mônadas celestes podemos dizer que são os próprios espíritos em sua origem. A semelhança de núcleos e elétrons no microcosmos e também como os sistemas macrocósmicos da imensidade. Esse instinto sexual traduz, portanto, o amor em expansão no tempo. Uma frase linda de André Luiz para sintetizar a beleza da origem do instinto sexual que traduz o amor em expansão no tempo. Como nos diz Emmanuel muito bem, da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. E esta cadeia de vidas está evoluindo, definindo, né, a evolução da própria individualidade sexual da alma. Então, mônadas celestes, dizíamos nós agora há pouco, né, se reuniram magneticamente umas às outras para a constituição da vida, assim como os átomos, as partículas, supercordas e outras possibilidades das balizas subatômicas nos sistemas microscópicos e também a semelhança dos grandes sistemas macrocósmicos da imensidade, como não há palavras diante desses monumentos de luzes e cores, como vemos aqui a nebulosa da Águia, que fica na constelação da Serpente, e é uma janela aberta no meio da noite estrelada. Em seu interior, jovens estrelas em formação estão criando um espetáculo formidável de emissões gasosas. Pelo instinto sexual e com o instinto sexual, criaturas caminham em múltiplas experiências, adquirindo qualidades de que necessitam. Vestem-se da forma física em condições anômalas às vezes, seja para atender às sentenças regeneradoras através de reencarnações expiatórias, seja até mesmo para atender a instruções especiais para o trabalho justo através do exercício de provas ou missões. O instrutor Alexandre, muito apropriadamente, nos chama a atenção no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, falando com André Luiz sobre a questão da união sexual e a união de qualidades entre as criaturas. Ele diz assim: substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia neste divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Um instinto sexual, diz André Luiz, embora a maioria das consciências encarnadas permaneçam ajustadas à sinergia mente-corpo, em marcha para o conhecimento e para a emoção, o sexo é mental. É mental e em seus impulsos e manifestações, transcendendo a quaisquer impositivos da forma, voltando a compreender que o sexo reside no próprio espírito. Entre o sexo como energia criadora. Então,
voltando aos ensinamentos do instrutor Alexandre, dizer que o sexo é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades ativas ou passivas se equilibram no seio da divindade. Sobre a evolução do amor, à medida que nos afastamos da animalidade para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões cada vez mais elevadas para aqueles que se verticalizam na virtude e também para os que se horizontalizam na inteligência. Nos que se verticalizam na virtude, os sentimentos se alteiam para as esferas superiores. O amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual. Nos mais nobres aspectos, em radiante ascensão para Deus. Mas quanto à horizontalidade e à inteligência, nós podemos dizer que muitas vezes nós nos escravizamos no exclusivismo da inteligência e as emoções se complicam. Transforma-se o instinto sexual em constante exigência da satisfação do eu. E instala-se no indivíduo ou no casal o desequilíbrio na atividade sexual. Refiro-me aqui a situações, né, de egoísmo do ser humano, né, em que nesse exclusivismo ele está querendo sempre exigir a satisfação de si próprio e não do parceiro ou da parceira. Quando as emoções se complicam, às vezes os casais entram em desequilíbrio, entram em desacordo com seus sentimentos. E a psicanálise vem estudando esse assunto já há algum tempo. Diz que André Luiz que a atividade sexual pode ser vista como a procura incessante do prazer. Isso é uma definição psicanalítica, né? Em que André Luiz chega a dizer o seguinte: nós concordamos, falando sobre a psicanálise, né? Nós concordamos em que uns, na própria sublimação, demandam o prazer da criação, identificando-se com a origem divina do universo. Enquanto que outros se fixam no encalço do prazer desenfreado e egoístico da autoadoração. Os primeiros aprendem a amar a Deus. Os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. Muito oportuna essa colocação, né, em que os primeiros aprendem a amar a Deus e os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. O aprendizado do amor a Deus muitas vezes implica na aceitação, na compreensão e resignação para atingir a felicidade plena na vida futura, como nos ensinou o Cristo. E aqui a gente traz o exemplo do aprendizado do amor de Deus, trazendo essa escultura maravilhosa, La Pietà, de Michelangelo, feita em 1499, terminada, né, em 1499, que está exposta na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma. E que é uma coisa realmente que mexe muito com a emoção da gente. A gente, quando chega próximo, a estátua é toda protegida, né? Com vidro, a prova de bala, etc. Mas quando a gente chega próximo, ela é muito bem iluminada. A gente observa os detalhes que o artista conseguiu extrair do bloco de mármore. E nós temos informações de que Michelangelo, quando alguém perguntava a ele como que ele conseguia fazer uma coisa maravilhosa assim, ele dizia que ele apenas descascava o bloco de mármore, porque a escultura já estava pronta dentro do mármore, ele apenas ia tirando a casca do mármore até expor a escultura. Mas eu acredito que se nós pegarmos um bloco e descascarmos, nós vamos conseguir um monte de areia no final e não vamos conseguir escultura nenhuma. Então, realmente é uma coisa extraordinária ver que do bloco de mármore pode surgir uma escultura belíssima dessa que nos eleva o espírito, né, em direção a Deus.
energia natural do sexo inerente à própria vida, falando ainda da evolução do amor, né? Gera cargas, a energia natural do sexo, né, que é inerente à própria vida, ela gera cargas magnéticas em todos os seres pela função criadora. Cargas com potenciais de atração do sistema psíquico de cada um. Que se acumularem essas cargas, elas invadem os campos sensíveis da alma, que passa então a reclamar controles adequados. Em níveis inferiores, a descarga desta energia se faz por contatos desregrados e infelizes que levam à exaustão da criatura ou de grupos, né, com os quais a criatura convive. E também leva ao sofrimento como processos educativos da criatura que se submeteu a determinados comportamentos. Falando da poligamia e da monogamia, é interessante que André Luiz compara as duas situações, fazendo comentários, dizendo que a poligamia era uma conduta, um comportamento comum nas sociedades primitivas, mas que, com o passar do tempo, a evolução da sociedade, dos costumes, da cultura, ela vai evoluir pela aprendizagem para o estado natural da monogamia, ao integrar-se a criatura no plano da responsabilidade moral para com a vida. Mas aprende a alma, nessa integração, o impositivo da disciplina própria. E estabelece, com o dom de amar, que ele é intrínseco, novos programas de trabalho que lhe facultem o acesso aos planos superiores. Nossa linguagem de André Luiz, que nós procuramos sintetizar, porque ela explica em profundidade a evolução da sociedade de um comportamento poligâmico para um comportamento monogâmico. Temos o exemplo da cena bíblica de Jacó e suas duas mulheres, que é um caso, né, de poligamia aceita naquela antiguidade, e até na sociedade africana, até bem pouco tempo, entre os Zulus na África do Sul, está aqui um chefe tribal exibindo, né, as 4 mulheres. É corajoso, porque, né, a relação de um casal só às vezes pode ser conflitante, e ele tem que cuidar das 4, mas ele é que tem que ver lá o que ele pode fazer. Quanto à poligamia, nós já falamos, mas a monogamia é, sem dúvida, o estado natural para o qual evolui a sociedade num comportamento equilibrado em que 2 seres se unem, como diz o poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Em que 2 carinhos se procuram, né, em música de Milton Nascimento, e neste caso, os 2 carinhos que se procuram devem se ajustar para conduzir a sua vida dentro do melhor de seus sentimentos, suas emoções, visando as responsabilidades futuras que a família deverá constituída, né, através dos filhos e dos netos, a perpetuar na terra a oportunidade do renascimento de nossos irmãos que aguardam o progresso espiritual. A monogamia, então, diz André Luiz, é um clima espontâneo dos casais que já evoluíram na sociedade, evoluíram culturalmente, espiritualmente falando, e o instinto sexual encontra alegria completa quando o contato com o outro ser demonstre plena afinidade entre as criaturas. Ocorre então uma liberação de energias em regime de compensação na escala das vibrações magnéticas. Esse regime de compensação é de uma sabedoria enorme, porque essa liberação é bilateral e um compensa o outro nas suas deficiências, nas suas falhas, nas suas necessidades, nas suas aspirações. Na monogamia, a criatura deseja a união ideal do raciocínio e do sentimento com a alma eleita. Então, a união do raciocínio e do sentimento com a alma eleita de suas aspirações, em clima de espontâneo de relacionamento. Isso é uma síntese extraordinária, né, da questão da felicidade que o casal deve buscar,
deve estar sempre desejando criar situações do regime de compensação em que raciocínio e sentimento vão atuar num clima espontâneo de relacionamento, visando a complementar os sentimentos de ambos. É um binário de forças, diz ele, que é o dom de amar representa verdadeiramente um binário de forças. Seria criar formas físicas através da reencarnação, mas também criar grandes obras do coração e da inteligência, como uma extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual, que vertem da criação divina. Então, o sexo, tanto para o prazer, para a criação de formas físicas da família, mas também para o desenvolvimento de grandes obras, né, do coração e da inteligência, porque o mundo todo caminha em aspiração divina, buscando a sua origem, que é a origem divina, buscando o próprio Criador. E ao fazer isso, o sexo sofre um processo de sublimação, a energia sexual sofre um processo de sublimação, e as criaturas trabalharão intensivamente pelo bem da humanidade no futuro próximo. Muitos já trabalham hoje para essa realização na Terra, à semelhança do nosso querido Divaldo, né, para citar obras do coração e da inteligência, oriundas de um trabalhador cristão incansável, né, que divulga a doutrina espírita pelo mundo inteiro, mas que ainda tem que reservar tempo, junto com todos os seus colaboradores, para administrar a extraordinária obra da Mansão do Caminho, localizada em Salvador, na Bahia. Sobre o alimento espiritual, André Luiz fala que a grande diversidade de uniões espirituais, que ocorre tanto no plano espiritual e no plano físico, né, permite que elementos sutis de comunhão encontrem-se acima de linhas morfológicas da Terra e pré-existem aos planos das reencarnações. Assim, a criatura, antes de reencarnar, num planejamento adequado, ela já sabe que junto com a companheira ou com o companheiro eleito, que vão desenvolver determinada tarefa em benefício da criação da família ou em benefício da sociedade, qualquer que seja o tipo de tarefa a ser executada, mas sempre visando o bem familiar ou coletivo, são elementos sutis de comunhão que preexistem às encarnações e que são devidamente planejados para que possam favorecer a evolução do nosso planeta. É interessante citarmos aqui, para todos aqueles que conhecem a obra, evidentemente, né, todos nós conhecemos a obra Nosso Lar, de André Luiz, o caso Tobias. E aqueles que não tiveram oportunidade de ler, devem rever este capítulo, que nós vamos citar, né, o capítulo que se refere à história de Tobias. Bom, Tobias e Hilda, eles eram casados na terra e tiveram 2 filhos. Porém, no segundo filho, no parto, houve uma complicação grave e a sua esposa Hilda desencarnou neste parto do segundo filho. Então, Tobias ficou assim, né, desarvorado, sofreu terrivelmente com a morte da esposa, que ele amava profundamente, mas ele era muito jovem e tinha 2 filhos, um que acabara de nascer. Então, em bem pouco tempo, ele conheceu Luciana, casou-se com ela, e Luciana foi uma grande companheira para ele naquela existência, após a partida de Hilda. Só que Hilda, no mundo espiritual, de início, sentiu-se ralada de ciúmes, porque ela não admitia que o companheiro tivesse tido a oportunidade de, em segundas núpcias, ter a companheira Luciana. Só que então ela sofreu muito lá e ficava tentando perturbar o casal, quando então a sua avó materna, que era uma pessoa já bastante evoluída, e Hilda respeitava muito, tinha um carinho muito grande pela avó materna, a avó envolveu-a espiritualmente e fez com que ela aceitasse e compreendesse aquela nova situação, que ela não era dona da família, nem dona do marido, que deveria a família seguir o caminho na terra e que se ela quisesse fazer alguma coisa de útil, positivo, que ela ajudasse a família e não que perturbasse. Assim, ela, amparada pela avó materna, ela passa então a trabalhar do mundo espiritual para ajudar e amparar
a nova família, porque o amor dela por Tobias continuou pleno e sem mudança. Só que agora ela passou a aceitar a segunda companheira. E depois que todo mundo desencarnou, eles passaram a residir em nosso lar, e ambas as mulheres residiam com Tobias no mesmo lar, lá na colônia do nosso lar. E Tobias, então, relatou a história dele, que era uma história muito interessante, que o André Luiz foi visitar a família, e mantido ainda ligado aos costumes da terra, ele estranhou que Tobias estivesse com 2 mulheres dentro de casa. Na verdade, ele não era polígamo do ponto de vista espiritual. Ele tinha um amor muito profundo por Hilda, que foi a sua primeira companheira. E que Luciana estava morando com eles ali por questão de amizade, né? Mas que temporariamente, porque ela aguardava o retorno de um nobre companheiro de muitas vidas, que era um espírito muito afim ao seu coração, e que esse companheiro ia reencarnar, logo depois ela também reencarnaria, porque os dois iriam encontrar-se na Terra e desenvolver, né, a sua própria família e o seu trabalho na sociedade. Então, diz Tobias que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar, ninguém poderá partir essa união, né? Porque era de uma força espiritual muito profunda, conforme nos conta o capítulo 38 do livro Nosso Lar. Ao longo da evolução, então, o espírito vale-se de outros seres na busca do prazer egoístico. Numerosas encarnações, instrutivas e reparadoras, ocorrem porque toda vez que alguém, né, lesar outra pessoa, toda vez que o indivíduo lesar alguém, ele abre nova conta resgatável em tempo certo. Isso é pela lei de causa e efeito. Se nós produzimos um prejuízo a outra pessoa, nós nos tornamos devedores daquela pessoa. E vamos resgatar essa conta no tempo certo. Vamos atender aquela pessoa nas suas necessidades, vamos ajudar, vamos resgatar todo o mal que fizemos contra ela. Isso, sem dúvida, é da lei de causa e efeito. E se nós não fizermos isso com aquela pessoa, porque aquela pessoa já evoluiu muito, nós vamos fazer com outra pessoa que tem necessidades semelhantes em relação à situação que nós temos que corrigir. Falando de formas e forças, diz ele, o instinto sexual, ele não é apenas um agente para a reprodução das formas, mas reconstituinte das forças espirituais, que encarnados e desencarnados se alimentam na permuta de raios psíquico-magnéticos, que eles são necessários ao progresso. Então, é parar para avaliar esse texto, para entendermos que há uma permuta de energias espirituais muito elevada entre as criaturas que se gostam, que se amam, né? Então, torna-se esse instinto sexual um reconstituinte das nossas forças espirituais, porque aqueles casais que verdadeiramente se amam, eles exercem entre si uma verdadeira permuta de raios psíquico-magnéticos, e que essas energias espirituais, em regime de mútua compensação, elas são necessárias ao progresso do espírito. Por isso que a solidão, né, é uma situação muito negativa, muito desagradável para praticamente qualquer pessoa que, se por algum motivo ela é levada a um quadro de solidão, ela vai ter dificuldades muito grandes para vencer aquela situação, e quase que automaticamente buscamos o apoio de outra criatura para não vivermos na solidão. Então, o alimento do amor representa uma verdadeira troca de energias entre as criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. André Luiz fala mais ainda de representações da divindade. Diz ele que espíritos santificados de natureza superevolvida, cujo instinto sexual se diviniza, buscam nos espíritos glorificados as representações de Deus. Recolhem dessas entidades cargas magnéticas sublimadas, liberadas em seu êxtase espiritual. Interessante que ele coloca 2 degraus aí distintos. Quando ele fala espírito santificado de natureza superevolvida, nós imaginamos espíritos realmente muito elevados. Mas ele diz que esses que já são muito elevados,
eles buscam nos glorificados as representações de Deus. Também é possível que esses glorificados sejam os espíritos puros, aqueles que já estão em comunhão com a divindade. E que os santificados, que são muito elevados, buscam nesses glorificados, né, as representações divinas e recolhem cargas magnéticas sublimadas, que são liberadas no êxtase espiritual dessas criaturas. Como exemplo de êxtase espiritual, nós trouxemos, né, Jesus orando no Horto das Oliveiras, né, falando com o próprio Pai, né, que lhe desse forças e que o amparasse diante do testemunho supremo que ele enfrentar, da mesma forma que quando Maria recebe a anunciação, ela estava praticamente num estado de êxtase para receber a informação de que o Messias, o Cristo, iria nascer por ela. Mas há desajuste também neste processo de intercâmbio espiritual, de alimento espiritual entre as criaturas. Porque almas primitivas que sofrem gastos excessivos dessas energias sexuais podem evoluir para duras lições em função de seus comportamentos desajustados. Entre as almas primitivas e os espíritos santificados, existem milhões de criaturas que viajam da rude animalidade para a humanidade enobrecida. Como, por exemplo, alguns casos, homens privam a companheira, ou mulheres privam o seu companheiro, do indispensável alimento psíquico por interrupção da comunhão sexual. Se as vítimas, cujas forças sexuais desequilibraram-se por falta de valores morais, podem cair em longos processos de desespero ou de delinquência. E aí a criatura se torna responsável por ter levado aquela companheira ou aquele companheiro a uma situação extrema desses processos de desespero e delinquência, porque na base desses conflitos graves entre os casais, o problema, né, do exercício da sexualidade está em jogo e que muitas vezes é feito de forma desequilibrada, ou então a pessoa é privada porque o companheiro optou por outra relação. Então cria um clima muito difícil e muito complexo e de muito sofrimento. Terminando com o item enfermidades do instinto sexual, diz André Luiz que a criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura. Síndromes espirituais se desenvolvem devido ao ciúme, ao despeito, devido às torturas genésicas que a criatura sofre, e gera contas kármicas, quer dizer, contas pela lei de causa e efeito, que retardam o progresso daquelas criaturas. Eles evitariam isso se pudessem canalizar as suas energias para o bem. Então, enfermidades do instinto sexual variadas, como estudadas aí pelos psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, como as psiconeuroses, as fobias numerosas, os desvios da libido, a histeria de conversão, a histeria de angústia, a neurose obsessiva, as psicoses, fixações mentais de vários tipos, enfermidades, enfim, identificadas pela psicologia profunda, pela psicanálise, que são de difícil abordagem terapêutica e que muitas vezes essa terapia transcende a uma encarnação, continua no mundo espiritual e vai, às vezes, determinar novas reencarnações para a continuidade daquele tratamento, daquele suporte, até que haja o equilíbrio final das criaturas envolvidas no processo. O grande médico austríaco Sigmund Freud, neurologista, fundador da psicanálise, desenvolveu suas teorias baseando-se na observação sistemática do comportamento de seus pacientes. Ele chegou a ser agraciado com o prêmio Goethe em 1930, desencarnou em 1939, deixando um trabalho de extraordinária importância para todo o edifício da psicologia humana. Interessante lembrar que ele exerceu sua profissão durante muito tempo na Áustria, em Viena, mas ele nasceu numa cidadezinha pequena da República Tcheca, chamada Pribor, na região da Morávia. Então vemos aqui uma cidadezinha agradável, né? Muito bonita, pequena, mas com suas casas,
aquele estilo europeu assim, muito reconfortante, né? E ele aí, junto de seu cão, né, trouxe para nós uns estudos e experiências muito grandes no campo da psicologia humana. Identificou toda a estrutura do aparelho psíquico humano, né, os níveis de consciência, um trabalho extraordinário que ele prestou à humanidade. Claro que se pode dizer que ele não deu um passo adiante na teoria reencarnacionista, mas estava fora das cogitações dele, e ele avançou até onde pôde, né, no conhecimento, avaliando as criaturas em seu próprio consultório e propondo processos terapêuticos de abordagem. Somente o conhecimento superior gravado na própria alma pode atuar sobre os conflitos instalados, traçando caminhos novos, a energia criadora do sexo, para harmonizar permutas de cargas magnéticas afins. As cargas magnéticas afins vão manter o casal plenamente unido, dividindo seus esforços na constituição da família, no trabalho, em tudo que eles tiverem que exercer na sociedade. É preciso que eles busquem o alimento psíquico um no outro para que haja harmonia e continuidade daquela relação e de forma estável até o final de suas existências, que certamente dará continuidade ao mundo espiritual a este relacionamento. Se causamos problemas com o instinto sexual, recebemos por filhos e associados do destino, credores do nosso amor e da nossa renúncia, para assegurar-lhes a devida recuperação. Quer dizer, nós no passado causamos problemas através do instinto sexual. Por exemplo, situações como está descrito na reencarnação de Segismundo, em que o casal Adelina e Raquel, numa vida passada, né, eles dois amavam a mesma mulher e um matou o outro num duelo. Então, isso é um problema de desequilíbrio das forças sexuais, porque ambos queriam disputar a mesma companheira. E isso levou a problemas futuros até que o casal recebesse o Segismundo, que evidentemente era devedor do casal, mas que estava pedindo a oportunidade da reencarnação para se reaproximar e terminar aquela reencarnação no futuro com o perdão total de todas as dívidas do passado. Então, nós recebemos por credores, ou mesmo devedores, né, de nosso amor e renúncia, para assegurar-lhes a devida recuperação. O sexo como energia mental, então, reside na própria mente e expressa-se pelo corpo espiritual e pelo corpo físico, através do santuário criativo de nosso amor perante a vida. Seja a criação de formas físicas transitórias nas reencarnações, seja a criação de ações, instituições, toda possibilidade de trabalho na sociedade, o profissional, que possa engrandecer as criaturas. Ninguém poderá desarmonizar-lhe as forças sem desarmonizar a si mesmo. Quer dizer, se alguém desequilibra o outro, em última análise está desequilibrando a si próprio. Pelo pensamento de Emmanuel, essa frase é fundamental, ele diz que sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então ele coloca a energia sexual num conceito vastíssimo ao considerá-lo como espírito e vida. Conseguintemente, o sexo reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. A aplicação do sexo, diz Emmanuel, ante a luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. Nós extraímos esses pensamentos do livro Vida e Sexo, né, nas páginas 8 e 10 da 16ª edição. É interessante voltarmos a esse livro e lermos o pensamento de Emmanuel, porque é um livro de uma força extraordinária e nos amplia muito o conhecimento espiritual nesta área. Assim, então, ao terminarmos as nossas palavras sobre o capítulo 18, nós gostaríamos de lembrar Jesus como modelo e guia da humanidade, que ao nos ensinar a máxima, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele estava pedindo
que exercêssemos a compreensão, a tolerância e entre nós e dessemos vazão aos sentimentos nossos mais elevados em permuta de energias superiores da sexualidade para que pudéssemos progredir em direção ao Pai. Então, essas eram as palavras que tínhamos que trazer sobre o capítulo 18. Muito obrigado.